Abra sua Bíblia comigo, lá no Salmo 126, nós vamos ler o Salmo 126, Salmo de número 126. Hoje eu quero falar com você sobre restaurando a vida. Salmo 126. A palavra de Deus nesse salmo tem muitas mensagens maravilhosas para o nosso coração. Mas sem dúvida, a restauração é a maior mensagem desse salmo. Salmo de número 126. Vamos abrir. A Bíblia, a palavra de Deus nesse texto diz aí: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Vamos orar, mesmo assentados. Pai, nós estamos agradecidos ao Senhor pelo teu cuidado tão maravilhoso, nos permitindo inclusive que nesta noite pudéssemos estar todos aqui, reunidos na tua presença, em volta e em torno da tua palavra. Que a tua palavra nesta noite possa trazer vida e restauração ao nosso coração. Nós abençoamos a tua igreja e o teu povo e resistimos a toda oposição do maligno que tenta impedir a compreensão, a chegada desta palavra ao nosso coração. O espírito de religiosidade nós o repreendemos, esse espírito que tenta nos afastar da comunhão contigo, Senhor, nós o repreendemos em nome de Jesus. Que haja vida nesta hora sobre os nossos corações ministrados pela tua palavra, no nome de teu filho é que oramos, amém. Restaurando a vida, preste atenção, meus amados irmãos, para que a gente possa compreender um pouco a mensagem do Salmo 126, nós precisamos também compreender um pouco o contexto, a história em que ele foi escrito. Este salmo foi escrito quando o povo de Israel voltou do cativeiro da Babilônia. Nabucodonosor, depois que ele invadiu Israel, destruiu Jerusalém, ele arrastou o povo de Israel como um bando de animais para a Babilônia, cheia de ídolos e de feitiçaria. E depois de 70 anos que aquele povo estava escravo, a Bíblia nos diz que Ciro, agora um novo imperador que dominava o mundo daquela época, ele abriu a porta da prisão, ele quebrou os grilhões de ferro que estavam aprisionando o povo de Israel na Babilônia, e ele permitiu que eles voltassem para a sua nação, para a sua terra, para que pudessem resgatar os seus sonhos, para que eles pudessem continuar servindo ao Senhor. O Salmo 126, ele foi escrito nesta ocasião, quando eles recebem essa boa notícia: vocês não são mais escravos, vocês podem voltar para as suas terras, podem voltar para as suas famílias, podem voltar para a sua pátria, para a sua nação. O salmista ficou tão alegre, ele ficou tão feliz, ele ficou tão pleno de contentamento, que ele escreveu esse salmo lindo. E aqui ele nos diz que agora ele olha para o passado com gratidão, pelo livramento que ele recebeu de Deus, porque quando o Senhor permitiu que Babilônia destruísse Jerusalém e dominasse Israel, muitas pessoas escapuliram com vida e puderam
partir para outra direção, sem que fossem mortas. A maioria foi levada como escravo, e ele olha para o passado, e ele tem gratidão, porque Deus os livrou, os preservou, apesar de toda a desgraça. Ele olha agora para o seu presente, e ele tem então um profundo desejo pela intervenção de Deus. Estamos livres agora, podemos voltar para a nossa pátria, mas nós precisamos de uma intervenção de Deus. E ele olha para o seu futuro também, e ele olha para o futuro com uma expectativa muito grande de que Deus pudesse dar a eles colheitas abundantes quando eles voltassem para a sua terra, porque não adianta você ter a sua terra, se você chegar nela e plantar e ela não produzir nada. O que vai acontecer? Você vai morrer de fome. E eles então escrevem o Salmo 126 para celebrar essa libertação. E quando ele escreve esse salmo, ele deixa aqui algumas lições que podem restaurar a minha e a sua vida, a nossa vida. Ele nos ensina algumas verdades que, se nós queremos ter a vida restaurada, nós precisamos observar esses valores e esses princípios que estão na palavra de Deus. E que princípios são esses que podem restaurar a minha e a sua vida, a minha e a sua casa? Preste atenção. Em primeiro lugar, este salmo nos ensina que ter um passado de vitória não é garantia de um presente feliz. O verso 4 ele diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Ele celebra o passado, mas ele pede a intervenção de Deus também, a intervenção divina no presente. No passado ele celebra porque, apesar da destruição, da invasão de Babilônia, o povo escapuliu ainda, milhares deles viveram e conseguiram retornar para a sua terra. Mas agora ele então também pede a Deus no presente uma intervenção, porque as vitórias de ontem não servem para nos conduzir em triunfo hoje. Tem muita gente que repousa na vitória que teve ontem. A vitória que você teve ontem é para você celebrar hoje como recordação, como gratidão, mas ela não vai garantir lá no passado o seu sucesso no presente. O salmista entende isso. A plenitude de ontem não pode nos encher hoje. A vida do povo, quando ele olha a realidade agora, que ele volta para a sua terra, que ele chega em Israel, qual era a realidade? A realidade é que o povo estava vivendo uma vida árida, estava como o deserto do Neguebe, não havia vida, a sequidão tomou conta do povo, a sequidão tomou conta do coração daquelas pessoas. E no passado eles tiveram tantas vitórias maravilhosas, no passado eles tiveram tantas intervenções de Deus, mas agora no presente o que ele vê uma região seca, ele vê o coração do povo seco, apesar de Deus estar libertando o seu povo. O salmista não se acomoda e ele clama por uma intervenção do Senhor no seu presente. Ele sabe que Deus ainda pode intervir na sua vida, ele sabe que só o Senhor Jesus pode reverter a dura realidade da sua vida. Ele volta para a sua terra, mas ele encontra uma terra destruída, ele encontra um povo seco no coração para com Deus. Talvez, querido, você esteja olhando para a sua vida nesse momento em algumas áreas, e você está observando que determinadas áreas da sua vida, tudo está muito seco, está muito árido, está precisando de receber um vento novo, receber um hálito novo, uma presença nova de Deus. A Bíblia nos diz, o salmista nos diz que Jesus é o único que pode mudar essa condição na minha e na sua vida. Ele nos revela nesse texto dizendo que a vitória de ontem não garante um presente de felicidade. Se ontem Deus interveio na sua vida, hoje você precisa continuar clamando pela presença do Senhor, como cantamos nessa música. O avivamento de ontem não garante o sucesso de hoje. Ontem você foi um homem cheio do Espírito, ontem você foi uma mulher cheia do Espírito, mas hoje você precisa continuar pedindo a Deus: acende em mim o fogo, renova em meu coração a alegria, o ânimo, o contentamento, a disposição de te servir. O presente precisa ser melhor do que o passado. E o salmista, ele ora, dizendo e chamando a minha e a sua atenção:
relembrando para nós que o passado de vitória não é garantia de um presente feliz. Para que você possa ter a sua vida feliz e restaurada, você precisa colocar o seu coração, a sua vida diante de Cristo e permitir que Ele possa trazer sobre você um novo despertamento, um novo avivamento, aquecer novamente o seu coração, despertar a sua alma, para que a alegria e a satisfação possa habitar na sua vida. Em segundo lugar, o salmista diz que a sequidão de hoje não é motivo de desânimo. No verso 4 ele diz assim: restaura, Senhor. Veja que ele faz um clamor a Deus. Ele começa o verso 4 dizendo: restaura, Senhor. E por que ele faz esse clamor? Preste atenção: se tudo está seco, se tudo está árido, se tudo está arrasado, se o casamento está mal, se o filho está perdido, se nos olhos só há lágrimas, se na sua alma só existe abatimento, então essa é uma oportunidade para você fazer um intenso clamor ao Senhor. O salmista não se desesperou diante dessa situação tão desafiadora que ele encontra e que ele vê quando volta para a sua terra, mas ele clamou com todas as forças da sua alma: restaura, Senhor, restaura a minha vida, restaura a minha casa, restaura o meu casamento, restaura o meu filho, restaura a minha alegria, o meu contentamento de estar na tua casa, de servir ao Senhor. Ele sabe, o salmista entende e ele compreende que somente o Senhor Jesus pode reverter esta situação. Ele sabe que Jesus é o único que pode fazer o seu deserto florescer novamente. Ele sabe que o Senhor Jesus pode fazer com que os rios de água viva rasguem as entranhas do deserto que está na sua vida. Ele sabe que onde a morte mostra a sua cara feia, o Senhor Jesus pode restaurar o equilíbrio e a vida para sempre. Meu amado, minha amada, a sua luta, as lutas que nós vivemos, os problemas que nós enfrentamos, as dificuldades e desafios que nós muitas vezes temos diante de nós, não é motivo para você ficar desanimado ou pensando em desistir. A sua luta é uma oportunidade para você clamar mais ao Senhor. A sua luta e as suas dificuldades, diz o salmista, é uma oportunidade para você buscar mais a presença do Senhor Jesus e com maior empenho e com maior dedicação. É por isso que no verso 4 ele começa dizendo: restaura, Senhor. As nossas lutas não podem ser, os nossos problemas não devem ser motivos para abater o nosso entusiasmo de dedicar a vida ao Senhor, de servir a Deus melhor. Em terceiro lugar, o salmista diz que a restauração, ela é uma obra soberana de Deus. No verso 4 ele começa então dizendo: restaura, Senhor. Se existe alguém que pode restaurar a minha e a sua vida, essa pessoa é Jesus. Ninguém mais tem esse poder de cura, ninguém mais tem essa capacidade de aliviar a minha e a sua alma, ninguém mais tem essa capacidade de descarregar o meu e o seu coração. Só Jesus pode restaurar a minha e a sua vida em todos os aspectos. O salmista, ele não busca a solução para as suas dificuldades em si mesmo, e ele nem vai a nenhum outro lugar em busca de solução. Ele busca a solução em Deus, ele busca a sua restauração na presença de Jesus. Ele não vai atrás da fulana, porque a fulana, ela é uma bênção, ela tem discernimento, ela tem revelação. Ele não vai atrás do fulano, porque o fulano, ele vê como um raio-x através das coisas. Não, ele se volta para o alto. A Bíblia diz que ele se volta para os céus, ele se volta para o Senhor e diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, restaura, Senhor, a nossa vida. Ele sabe que a restauração é obra soberana do Senhor Jesus.
Se Jesus não restaurar a sua vida, nenhum profeta vai restaurar. Se Jesus não restaurar a sua história, nenhuma profetisa vai fazer isso, querido. Nós temos que entender isso. No Salmo 121, o salmista escreve dizendo o seguinte: de onde me virá o socorro? De onde me virá o auxílio? De onde virá para mim a providência? E ele mesmo responde dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. O seu socorro, a solução para a sua causa está na presença do Senhor Jesus. Ele é que vai te manter de pé, Ele é que vai sustentar a sua casa, a sua família. Ele é que vai te dar força para vencer as dificuldades, os problemas, as angústias e as tristezas. É o Senhor que não permite que os seus pés vacilem. O Senhor, Ele é soberano na obra de restauração. A razão de muita gente não encontrar uma restauração para a vida é que elas estão buscando em lugares que não existem resposta. Quando a vida das pessoas se desestruturam, preste atenção, eu não sou contra a ciência, não sou contra a medicina, mas o que tem de gente com a vida desestruturada, arrasada, não é brincadeira. E aonde que eles buscam restauração? Eles vão lá na psicóloga, no psiquiatra. Não sou contra esse pessoal. A pastora é psicóloga, não sou contra. Esse pessoal é um auxílio muito bom. Mas quem restaura de verdade é Jesus. Quem traz plenitude de verdade é Cristo. Quem estabiliza o nosso coração, acalma a nossa alma é Jesus. É por isso que nós precisamos estar diante dEle. É por isso que nós precisamos ter alegria de estar na presença do Senhor, na casa de Deus, porque à medida que nós ouvimos a sua palavra, ela sara o nosso coração. A palavra de Deus restaura a nossa vida, ela apruma a nossa alma. A obra da restauração, ela é uma obra soberana de Deus. Só Deus faz isso de maneira plena, abundante. Em quarto lugar, o salmista diz que a restauração é fruto da oração. O verso 4, ele diz em oração, ele diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte. Diante daquele quadro que o salmista tinha, e qual era o quadro que ele tinha? Ele estava voltando do cativeiro, e como é que ele encontrou a sua terra arrasada? Como é que ele encontrou as habitações, as casas destruídas? O que é que tinha para comer na terra? Nada, ninguém plantou. A situação era muito dramática. Então, como é que ele busca essa restauração? A restauração vem como fruto da oração. Diante daquele quadro desafiador, o salmista orou dizendo: restaura, Senhor. Ele não se entregou ao desânimo e nem à depressão. Ele não mergulhou nos labirintos escuros da sua própria alma. Ao contrário, o salmista voltou-se para Deus em oração e ele clamou por restauração. A restauração é um milagre de Deus, mas é um milagre que acontece para aqueles que oram. Você está me ouvindo? Você quer restauração na sua vida, no seu casamento, para o seu filho, no seu trabalho? A restauração é um milagre de Deus, mas ela só acontece para quem ora, para aqueles que buscam a face do Senhor Jesus com insistência, com determinação, como fez, por exemplo, Jacó no Val de Jaboque. Depois de 20 anos longe da sua casa, depois de 20 anos de amargura com o seu irmão, Jacó volta para a sua terra, para a sua casa. E a Bíblia diz que no Val de Jaboque, Jacó fica sozinho e Deus se apresenta a ele de uma forma teofânica, ou seja, Deus se apresenta a Jacó numa forma de anjo, e ele luta contra Deus no Val de Jaboque. E naquela luta,
Jacó disse o seguinte ao Senhor: eu não te deixarei ir até que me abençoes, eu não te deixarei ir até que mudes o meu quadro, eu não te deixarei ir até que a minha situação seja transformada, eu não te deixarei ir até que a minha vida seja restaurada. A restauração, querido, ela é fruto da oração. Quando você ora, quando você não desiste de ficar diante da face de Deus, chegará o momento em que o Espírito Santo será derramado sobre a sua vida, e o cenário que estava seco, morto, ele será restaurado. A sua vida, ela vai florescer de novo, você vai frutificar de novo para a glória de Deus. A restauração é fruto da oração. Você precisa de restauração em alguma área? Então ore. Se você necessita de restauração, ore. Porque é a oração que vai trazer a restauração para a sua vida. Quando o salmista olhou aquela situação, ele orou: restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Em quinto lugar, o salmista diz que a restauração depende do tipo de atitude que nós temos na vida. É o que nos dizem o versos 5 e 6 desse salmo. Veja o que ele diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Se desejamos, queridos, restaurar o que se perdeu na nossa história, se queremos recuperar aquilo que se foi, o salmista diz que nós precisamos ter na vida uma atitude certa, precisamos aprender a semear sementes de boa qualidade. Toda semeadura vai exigir do semeador uma disposição muito firme, um esforço e uma determinação muito firme. O semeador precisa, se ele quiser uma colheita, ele precisa sair de onde está, ele precisa se mover, ele precisa de andar, ele precisa de ter uma atitude na vida. Nós não podemos esperar que uma restauração ou mesmo uma colheita boa aconteça se nós não temos a disposição de semearmos. Não podemos ter uma vida abundante, por exemplo, se nós não oramos e nem meditamos na palavra de Deus. Como é que alguém pode ter uma vida feliz, plena, se essa pessoa não toma uma atitude de semear na sua própria vida, uma determinação de ler a palavra e de orar? Ela não terá felicidade e vida plena. Nós não podemos, por exemplo, ter um casamento feliz, uma família melhor, se nós não semearmos no nosso casamento e na nossa família palavras e atitudes de edificação, de incentivo dentro de casa, se não investirmos no nosso relacionamento conjugal. Se você quer ter uma vida restaurada por Deus, é preciso que você tenha atitudes e atitudes que sejam corretas. E a primeira das atitudes corretas que você e eu podemos ter, se nós queremos de fato ter restauração, é plantar boas sementes. Você é um semeador, então você precisa lançar boa semente na vida das pessoas. E se você lançar boas sementes no ambiente onde você está, onde você trabalha, onde você vive, na casa em que você constituiu uma família, se você lançar boas sementes, se você tiver essa atitude, eu tenho uma notícia para você: prepare-se para colher milagres na sua casa, porque a restauração, diz aqui a palavra de Deus, ela depende do tipo de atitude que nós temos na vida. E como é que tem sido as suas atitudes na vida? Como é que tem sido as suas atitudes dentro de casa, com a mulher, com o marido, com os filhos? Se a gente não tem uma atitude legal, uma atitude boa, como é que nós vamos colher restauração? Se o marido só fala palavras duras, se a esposa se ela tem sempre
palavras afiadas como navalha. Como é que ela vai manter esse relacionamento, essa família de pé, restaurada, abençoada, sustentada com a presença de Deus? Se você e eu queremos uma vida restaurada, nós precisamos ter atitudes corretas na vida. O salmista, ele diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, com júbilo, vai voltar um dia trazendo os seus feixes. Às vezes, nós temos que tomar atitudes de semear, e precisamos fazer isso constantemente, atitudes de semear boas sementes, e você vai fazer isso muitas vezes chorando, porque você semeia boas sementes, e às vezes no primeiro momento, você não colhe isso, você colhe ingratidão, você colhe dureza de coração, você colhe das pessoas a indiferença, mas não desanime, continue semeando uma boa atitude, e você verá um milagre acontecer na sua vida. Todas as vezes que a gente semeia semente no campo, o que acontece? Na maioria das vezes, a gente tem que fazer um controle das pragas, porque antes da semente nascer, muitas vezes a praga nasce primeiro. Por isso que a gente tem que saber capinar ali direitinho, com cuidado, para não arrancar o pezinho da muda que você plantou. E quando ela começa a crescer, as pragas são insistentes, elas voltam e começam a querer sufocar a planta, e você precisa capinar de novo, você precisa ter boas atitudes, mas você, com as suas boas atitudes, perseverando nela, você verá a bênção de Deus restaurando a sua vida. Vai chegar um momento que você vai colher os frutos que você plantou. Se você plantou sementes de amor, você vai colher amor. Se você plantou semente de compreensão, vai ser isso que você terá de volta. Se você plantou a semente do relacionamento bondoso, é bondade que você vai colher de volta. Se você e eu queremos ter uma vida restaurada, isso depende muito da atitude que nós temos. E eu quero terminar orando com você, perguntando a você, como têm sido as suas atitudes? Em casa, no trabalho, na igreja, num ambiente que você tem o hábito de se divertir, como têm sido as suas atitudes? Porque elas podem promover um milagre na sua vida. Vamos ficar de pé e vamos orar, queridos. Quem sabe nessa noite, você está aqui, e você está olhando para a sua vida, e percebe que nela existem necessidades de restauração. Restauração do ânimo, restauração do contentamento, restauração da alegria, restauração do fervor. Onde está o seu fervor com Cristo? Onde está essa pegada que você tinha para fazer a obra de Deus? Quem sabe você está aqui nessa noite e você precisa de restauração do seu relacionamento com o Senhor. Você pode ter se desviado, você pode ter esfriado, você pode ter ficado muito distante. Então nessa noite, é uma noite de oportunidade para você restaurar o seu relacionamento com Deus, através de Cristo Jesus. Vamos orar, feche os seus olhos. Pai querido, nós queremos apresentar ao Senhor nesta hora a vida dos meus irmãos e irmãs que aqui estão. O Senhor conhece o nosso coração, e o Senhor sabe aonde está aquela área da nossa vida que necessita de uma restauração. E nós te pedimos, Espírito Santo, que nesta noite o Senhor estenda as tuas mãos, que o Senhor estenda os teus olhos sobre nós,
e que o Senhor, que discerne com qualidade a nossa vida, possa tocar em nós, naquelas áreas que nós precisamos de restauração. Restaura o nosso coração, restaura o nosso relacionamento com o Senhor, ó Deus. Quantos de nós temos deixado diminuir a intensidade da nossa comunhão contigo? Tem misericórdia de nós, ajuda-nos, sustenta-nos, ampara-nos. Deus, que o Senhor possa nos levar a uma restauração plena da nossa comunhão e da nossa vivência com o Senhor, de maneira que no nosso coração haja plenitude de alegria em servir ao Senhor em todo o tempo. Nós oramos pela família do teu povo que aqui está. Ó Deus, quantas famílias precisam de restaurar o relacionamento entre eles, quantos desentendimentos acontecem dentro das famílias, Pai. Às vezes irmão que tem indiferença com o irmão, às vezes, ó Deus, esposas magoadas, maridos feridos, que precisam de restaurar. Nós oramos para que haja restauração nesses lares, para que haja perdão nesses ambientes, para que aconteça o milagre, ó Deus, da restituição para a vida desta família. Nós oramos abençoando a tua igreja e o teu povo nesta hora, e nós fazemos isso, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.